Oi pessoal, espero que seja tudo bem. O meu nome é Lucas, sou professor de séries iniciais e nesse vídeo vou falar um pouquinho sobre como foi meu primeiro dia de trabalho como professor. Bem, tudo começou quando eu fui convocado lá em 2019, em maio de 2019. E aí eu fui convocado em maio, tomei posse no final de agosto e comecei a trabalhar no dia 1º, na primeira semana de setembro. E aí eu já cheguei lá na escola, né, toda animada, a escola que eu tinha feito a escolha lá em maio. E aí a diretora pergunta: você tem experiência? Eu falei assim: não, eu não tenho. Aí ela: tá, vamos ver aonde a gente vai te encaixar. Só aí eu já gelei, né, porque eu sou meio ansioso, então já fiquei com um pouco de medo. Aí, nisso, não tinha turma pra mim, e aí eu fiquei como professor volante. O professor volante é aquele que cobre os buracos quando tem falta de algum professor. Aí nisso também chegou uma professora lá, que por sinal a gente tomou posse junto. A gente acabou virando bons amigos. E aí tinha o Galpão 1 e o Galpão 2 das séries iniciais, e os demais eram de sexto ao nono. E aí lá nessa escola funcionava de terceiro até o 5º ano para as séries iniciais. Meio que a partir do momento que os professores descobriram que tinham 2 volantes na escola, eles meio que fizeram um rodízio. Tipo, se fizeram um cronograma. Hoje eu falto, amanhã você falta, depois da manhã você falta, depois da manhã você falta. Eles foram faltando um atrás do outro, porque tinha eu e a outra professora volante para cobrir. E aí foi aí que eu tive a minha primeira experiência. A primeira turma que eu entrei foi uma turma de terceiro ano, tá? Era uma turma muito boa, era uma turma que os alunos todos estavam alfabéticos, todos já estavam na letra cursiva. Aí eu entrei assim, a orientadora educacional que me levou na época, hoje ela é até diretora dessa escola, aí ela me levou assim: hoje você vai ficar com essa turma, tá? A minha sorte que eu tinha preparado algumas coisas antes, assim, que vai se acontecer alguma coisa, né, eu teria algum material pronto. E aí eu entrei, ela me apresentou, aí eu fiquei olhando assim pra cara deles, eles ficaram olhando pra minha cara, eu não tinha reação nenhuma. O meu maior medo era falar alguma coisa errada, porque até o meu ensino médio eu falava muito errado. Eu tinha uma variação linguística muito fora do meio acadêmico. Então, as pessoas que eu convivia falavam muito errado e eu meio que falava igual a eles. Então, eu tive que fazer bastante aula, até fono, para aprender a falar de forma do jeito que eu tô falando aqui, e também sem erros de português, sem erros de pronúncia. E aí eu ficava gaguejando porque eu tinha medo de falar alguma coisa errada e eu não queria falar errado. E aí eu me apresentei, falei quem eu era, fiz uma dinâmica com eles. Eu tinha feito uma dinâmica de... Você desenhava o que você quer ser quando crescer, qual é o seu maior sonho. Eu também participei, a gente sentou em grupo, a gente desenhava, e aí depois a gente trocava e a gente tinha que tentar adivinhar qual era o maior sonho daquela pessoa que ela desenhou. Às vezes era fácil de identificar, só que às vezes não era tão simples assim. E aí a pessoa que tinha desenhado não podia falar nada, mas tinha o nome dela lá. E aí, por exemplo, se eu tirasse o nome da Aninha, eu olhava o desenho da Aninha, a Aninha, eu acho que a Aninha quer ser médica, e não sei o quê. E aí foi uma dinâmica bem legal. Depois eu peguei o caderno deles, olhei o que a professora regente estava trabalhando, passei uma atividade no quadro, depois no final eu tinha uma folha de adição com reserva também, que eu tinha impresso em casa. E aí eu dei para eles e no final do dia foi bem tranquilo. Domínio de turma, tive? Não, porque eles não ficavam quietos um minuto algum durante a aula. Eles falavam muito o tempo inteiro e eu não sabia como conduzir, eu não sabia se eu levantava a voz, se eu batia a palma, e era uma turma que não era minha, eu ia ter aquele contato só aquela vez que a professora não foi. E esse foi o meu primeiro contato. Agora, a minha primeira experiência mesmo como professor regente, aconteceu um mês depois dessa falácia. Um mês depois, uma escola que eu estou até hoje, eu vou fazer 4 anos lá, estava precisando de um professor para cobrir uma professora que tinha passado em um concurso. Era uma escola integral
E aí precisava de um professor no turno da tarde, que essa professora não ia poder mais estar presente. E essa era uma turma de primeiro ano. E lá vai eu, né? Porque era eu ou a outra professora que estava junto comigo como volante. Só que ela morava no bairro da escola. Aí eu falei assim, não, eu vou, não tem problema nenhum, não. E aí eu fui. Chegando lá, primeira coisa que eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu cheguei com todo mundo me olhando com cara de bunda, todo mundo me olhando com cara de brabo. Só que aí eu comecei a perceber que os ambientes escolares é assim mesmo. Todas as escolas, quando você entra, as pessoas normalmente ficam com o pé atrás mesmo, por não te conhecer. E eles ficam, assim, um pouco receosos. Poxa, quem é essa pessoa? Será que é uma pessoa boa? Será que é um doido da vida? E aí eu procurei a direção me recebeu super bem. Eles estavam se preparando para o desfile que ia acontecer lá na escola. Um desfile cívico, que acontece todo mês de setembro. E por alguns motivos foi mais pro final de setembro mesmo. E aí quando eu cheguei lá, eu ajudei um pouco, e aí me apresentaram a turma. Nesse primeiro dia, eu acordei a turma com uma musiquinha, vamos acordar. Eles tinham horário do soninho, era uma escola integral. E foi o caos total, eles eram muito agitados. Eu sinto que teve um determinado momento que eu fiquei tonto, eu fiquei muito tonto, eu fiquei assim, Jesus Cristo, o que eu vou fazer, o que estou fazendo aqui? Na hora que a gente desceu para poder tomar o café, não fizeram fila, ficaram uma correria no refeitório, porque eu não tinha experiência de domínio de turma, de como dominar a turma, de como fazer a turma prestar atenção. Então isso eu fui aprendendo com o tempo. Mas assim, no final do dia, meu pior medo aconteceu, que é a entrega dos alunos para os pais. E aí eu não sabia quem era pai, quem era tio, vovó, cachorro, periquito, papagaio, que ia buscar essa criança, e aí vinha, e eu só aguardar um minutinho, que eu vou esperar alguém vir aqui me orientar, hoje é meu primeiro dia, que não sei o quê. E aí os pais não estavam nem aí, e aí os pais, não, isso não é um absurdo, que não sei o que, é meu filho. Só que eu não tinha uma agenda, porque eu era novo, era meu primeiro dia, eu não tinha montado uma agenda com o nome dos responsáveis. E eu também não me atentei em pedir alguém para me ajudar. E aí foi o caos. O primeiro dia, a primeira semana. Com o passar do tempo eu me adaptei. Eu lembro a outra minha parceira de equipe de primeiro ano me ajudou bastante. Eu lembro que muita coisa aprendi foi com ela. E ela me ensinou muitas coisas sobre alfabetização, me ensinou bastante coisas também sobre a questão de domínio de turma, sobre como organizar melhor a turma, os recursos necessários, quais são as melhores formas de se alfabetizar um aluno. E aí eu levei aquele resto de fim de ano, né, aquele quarto bimestre inteiro, como professor da tarde daquela turma. E aí foi assim que eu fui seguindo. E já no outro ano, depois, que vai ser com outro vídeo, eu peguei uma turma muito boa. Eu literalmente cheguei e sentei na janela. Peguei uma turma muito boa, uma turma de terceiro ano, que foi uma turma maravilhosa, se não fosse o raio desse Covid, mas assim, que não deixou abalar, pelo contrário, eles deram uma boa devolutiva durante toda a pandemia, eles pegaram e tinha uma presença boa lá durante as aulas online, né, os encontros e até mesmo as atividades. Teve sim alunos que não conseguiram fazer devolutivas, aí a gente fez adaptações, mas enfim, essa foi a minha primeira experiência. Eu espero que a sua tenha sido melhor que a minha. Conte aqui embaixo, como que foi a sua primeira experiência em sala de aula? Aconteceu alguma coisa diferente? Aconteceu alguma coisa boa, pelo menos? Na minha não foi totalmente ruim, mas também podia ter sido melhor. Comenta aqui embaixo. Vou postar vídeos aqui toda segunda e sexta-feira por volta das 19 horas. Então se você gostou, deixa aquele joinha. Compartilha com alguém que queira saber um pouco da experiência, como que é o primeiro dia de aula. E até mais.